lá, aliás, falando em ídolo, Piazza esteve lá, você me mandou uma foto hoje ao lado do mestre Piazza, assim como torcedores, e você acompanhou muito de perto o treino. O que te chamou a atenção lá hoje, hein, Valuzeiro? Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos aqui que nos acompanha. Realmente presença ilustre hoje, até acompanhado do Edu Dracena, o Wilson Piazza, né? E falar do Piazza é falar, para mim, de um homem que jogou no maior time do planeta. Pelo menos aí, a minha opinião, não quero levantar nenhum tipo de discussão aqui hoje, até porque hoje é sexta-feira, viu, Thiago? Então hoje eu tô Valuzinho, paz e amor, o Piazza naquela seleção de 70, enfim, mas um treino muito intenso, né? E vimos a aparição do Arthur Gomes desde ontem, ele já treinando com o elenco, isso é bom, o Cruzeiro ganha opções, ganha essa opção, na verdade, para o setor de ataque. Na próxima semana vai ter um jogo contra o Cuiabá no Mineirão, o Rafael Bilu também aparecendo no campo e o Fernando Seabra comandando um treino de ataque contra a defesa, situação onde os jogadores da defesa eram minoria numérica e o ataque tem ali que desenvolver uma situação para conseguir finalizar, também uma situação de 3 jogadores de ataque contra 2 jogadores de defesa, o Zé Ivaldo e o João Marcelo muito bem também treinando, e nisso o treino acontecendo e o Robertinho lá, né, com aquela masmorra da sofrência com os goleiros, que realmente é um treino incrível. Ora, também esses goleiros vindo fazer parte desse treino. Enfim, manhã de muito trabalho na Toca da Raposa 2 e eu fico feliz de ver o tratamento do Cruzeiro. Especialmente agora, se tem uma coisa que a gente pode falar muito, onde a gestão do Ronaldo pecou, é desse tratamento com os jogadores, com ex-jogadores que construíram tanta história, né, do Cruzeiro. E a gente viu lá o carinho no trato, nada menos do que deve ser tratado Dirceu Lopes, Piazza e entre outros jogadores, ex-jogadores do Cruzeiro. Ô HG, como é bom, né, escutar o Valu falando a respeito do treinamento do Cruzeiro, já que ele estava em loco. Como é mais fácil a gente entender o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Porque o que acontecia e acontece ainda, né, em outros clubes é de simplesmente enlatar as informações e encaminhar para a gente um box com algumas imagens e a gente faz uma análise em cima apenas de jogos. Nós nos tornamos analistas de jogos. A gente não ter o contato mais com os treinos limita muito o que a gente entende daquele time em questão. Escutar o Valu falando de detalhes de movimentação, o Valu tem na cabeça dele atletas que têm desempenho muito bom no treinamento, que às vezes a gente não vê o recorte nem mesmo no próprio jogo. Até porque não joga. O Kaique, por exemplo, bem hoje. Você é o segundo que eu escuto elogiar bastante o Kaique no dia de hoje. O porquê disso? Porque acompanhou um treinamento. Acompanhar treinamento para o debate se torna muito mais saudável, se torna melhor até para o próprio clube, que a gente vai saber, opa, esse aí não cobra não, porque tá voltando de uma lesão, no último treino que eu fui acompanhar, ele ficou só dando volta no campo, nem chuteiro ele colocou, porque às vezes a gente faz um tipo de cobrança que internamente isso nem está podendo funcionar da forma que deveria. Então é ótimo que o exemplo que o Cruzeiro tem dado de abrir janela, o Cruzeiro não está abrindo todo dia não, tá, gente? O Cruzeiro abre janelas, que outras equipes também façam isso para facilitar a vida. Só um detalhezinho, Thiago. O Fernando Henrique, volante, que voltou do Vila Nova, já estava treinando com o elenco. O Fernando Henrique é aquele era do que Grêmio. veio do Grêmio. Se o Valu não estivesse lá, a gente já está sabendo disso? Não ia. Mas você sabe que existe um incômodo dentro dos próprios clubes, que é uma reclamação dos atletas. Eles acham que falta privacidade quando nós da imprensa estamos lá. Mas querem direito de imagem, tudo certinho. Não. Eu digo privacidade para treinar. Porque às vezes um cara chega atrasado e a imprensa fica sabendo. Às vezes um cara... então eles querem que a coberta é o errado. Às vezes acontece alguma relação um pouco mais ríspida, uma discussão, que é coisa natural de trabalho. Ok. No treino a imprensa fica sabendo e transmite de uma forma que na cabeça deles atletas incomoda. Eu não estou fazendo defesa ou... Não, você está só... Estou trazendo o que eu ouvi de pessoas ligadas aos atletas. Então, hoje, eu acho cada vez mais difícil que haja esse tipo de abertura.
Talvez, no máximo, o que o Cruzeiro está fazendo, que são janelas. Porque os próprios atletas questionam a falta de privacidade quando a imprensa ali está. Além da imprensa, torcedores também estavam acompanhando o treino. Aí que o atleta fica louco mesmo. É colocado uma espécie de arquibancada. Que legal, eu até conversei Parabéns, Cruzeiro. Eu até conversei com alguns assessores sobre isso aí. Ali também, além deles poderem ver o treino, o café da manhã lá, o Era bom. Café da manhã. Era bom? Você tá de brincadeira. Bom, fazer. Produtos, né? Aliás, saudade do folhado. Produto supermercado de BH, doido. Ué, Inclusive chegou um caminhãozinho lá, o pessoal tava falando que tinha jogador chegando. você sabe que é uma baita de uma ideia, viu? Pô, vou Fizeram trocar. mais ou menos isso com o Dedé, né, em 2014. Foi o Dedé ou o Júlio Batista? 2013. 13. Colocaram a imprensa no ônibus, eu tava nessa Eu também cobertura. tava com você. Colocaram a imprensa no ônibus, Qual que a gente não entrou no sabia carro pra forte? onde ia. Júlio Batista, O carro forte. Júlio Batista no carro forte, o Dedé. Era a joia. Dedé foi supermercado. Não, supermercado era outro supermercado. Ô, Everton, colocaram Não a era o imprensa. BH, não? Não. Ah, então por isso que não deu certo. Colocaram a imprensa Não no deu ônibus. certo. A imprensa não sabia para onde estava indo. Colocaram a imprensa no ônibus do Cruzeiro sem saber para onde estava indo. De repente era chegamos segredo. em um supermercado. De repente era o Dedé sendo apresentado. Fazendo compras. Fazendo compras. Fazendo compras. Foi uma ação no supermercado aqui lá. Eu lembro. Ele empurrando o carrinho, tipo assim, ele veio de longe, assim, chegando, empurrando o carrinho e colocando produtos. Que louco, mas foi bem pensado. É legal, é legal. Bem pensado. O carro forte, o próprio Eu carro que- forte, Júlio Batista. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. O Marcelo Moreno com as mimicas de fora. Essa aí. Essa foi. Já não sei se foi legal, mas foi marcante. Você é um repórter e já de muitos anos. Cheguei aqui em 2012, Ju, você já estava na janela. Você tem uma carinha de jovem, mas de jovem você não tem nada. Agora, é legal, cara. Eu acho que, assim, não estou dizendo para você pegar todas as estratégias que, por exemplo, Seabra tem as estratégias dele e tal, daí ele monta o time, põe para rodar, cara, e ali ele vai expor aquilo para a imprensa. Tudo bem, eu acho que a privacidade tem um ponto que era importante, mas eu acho que isso que o Cruzeiro está fazendo não traz nenhum malefício, mas nenhum. Traz não, Everton. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Everton, eu passei até por algumas etapas nesse tempo. Por exemplo, era a gente que escolhia os jogadores que iam falar. Isso lá atrás, há cerca de 12 anos. A gente escolhia 2 atletas depois do treino. Às vezes tinha Era votação? tinha uma discussão, a gente fazia a votação ali, A gente atendia fazia alguns meio campo, interesses. né? Que a gente tava- Coloca esse fulano. Coloca o hoje. fulano, vota no Só fulano. que a gente, Lobistas! Só que aí tinha Lobistas! tinha uma discussão no meio do treino. Opa, mudou, gente. Mudou, Tem gente. que colocar Vamos aquele jogador ali. Então, Bom isso, era hein, cara? interessante. Aí depois o clube passou a colocar Coisa o linda. atleta. Ele escolhia. Escolhia. E depois, antes do treino, acontecia algo no treino, só que não tinha ninguém para falar depois. Ninguém pra falar Isso depois. era ruim. Enfim, mas é importante trazer essa abertura de janela para a imprensa, pelo menos uma vez por semana, que outros clubes também façam isso, pelo menos uma vez, gente. Uma vez. Enfim. E o Valor trouxe informações importantes do que ele acompanhou. Por exemplo, a situação do Arthur Gomes. Se não tivesse a imprensa lá hoje, o que chegaria para a gente e automaticamente para os torcedores seria que o Arthur Gomes treinou, mas a gente não sabia como ele treinou, como ele está fisicamente, como está sendo essa transição do Arthur Gomes para voltar na semana que vem contra o Cuiabá. Então, o Valu viu a situação do Arthur Gomes e pelo que eu acompanhei não só do Valu, mas de outras pessoas, o Arthur Gomes, por exemplo, está normal, correndo normal, fazendo a intensidade normal. Se não tivesse a cobertura da imprensa, você, torcedor, não saberia se o Arthur Gomes teria condições na semana que vem. Esse tipo de situação, Everton, além de questão tática, técnica, questão de intensidade, essa questão particular de alguns jogadores que só o olhar da imprensa poderia passar corretamente para o torcedor. E zero problema ter isso, né? Eu acho que está na medida certa. Eu acho que o que o Cruzeiro está fazendo, para mim, está na medida certa. Sabe o que é a medida certa, Elton? É abrir os portões e essa atitude, não tirar o conforto de quem está trabalhando, tá certo? E quem está chegando e visitando esporadicamente o clube entender que isso que o Thiago Fernandes trouxe é necessário. Sim. Então eu acho que tudo é o tal do equilíbrio do Tite, né? É o meio termo, né? É. É possível, gente, atender o jogador de futebol que quer uma exclusividade, que quer uma tranquilidade no trabalho, e dá para atender os jornalistas e principalmente os torcedores. Nós entramos dentro dos CTs só para colher informações e passar para o público. Simplesmente isso. É claro que se acontecer uma discussão, ela é notícia e é fato. Se acontece um atraso, é fato. E a gente descobria aqui vários atrasos.
Thiago trouxe inúmeras vezes atrasos de atletas aqui, a gente fica sabendo. Mas no factual, diretamente, é muito melhor acontecer uma coisa dessa. Era o famoso ali dentro do clube. Foi resolver questões particulares, Foi por isso resolver ele atrasou. resolver por questões particulares, mas enfim. O Jajá que tinha muita situação particular. Agora, Tinha um cara que Já, passou já. aqui no futebol mineiro 2011, 12. Ele foi muito bem no Botafogo, aí foi contratado aqui por um dos clubes. Ah, conheço Era muito. rei de atrasar. Começa com J? Termina com Robson. aqui, verifica essa informação para nós aí com a sua fonte, que essa informação é Checa pra importante, mim, meu por favor. querido. Checa pra mim. Lá no Cruzeiro? Qual? Lá Ah, no no Cruzeiro? Verifica para nós aí com a Essa sua aqui, fonte. gostei dessa parte aqui, ó. Outra informação que eu Livre recebi. acesso. Gente, Sou curioso, nós desculpa. vamos falar disso, eu só dar uma apurada aqui. O Thiago vai apurar uma informação aqui que tem relação com o Cruzeiro, que acabou de chegar. O Cruzeiro só precisa ter cuidado com figuras que fizeram mal ao clube durante muitos anos e que essas figuras voltem a frequentar os ambientes, tá? O Cruzeiro tem que ter muito cuidado com isso. Mas tem que saber se fez mal mesmo, né, HG? O quê? Às vezes um cara Você tem multicampeão, dúvida? as pessoas acham que fez mal. Não, mas essa aqui que você viu, você tem dúvida que fez mal ao Eu Cruzeiro? não acho que fez. Que é isso, Se Thiago? me falar arroba, eu falo no ar, hein? Tá vendo só? Eu não acho Se que me fez. falar arroba, Que eu isso, falo. irmão? Fez não- muito bem. não acho. Mas por outro lado, que Até isso? o final do programa vocês falam? Até no final do programa eu vou ver se você merece. Viu?